Povo, bom dia. Chiro God na área. Chiro God na área. Povo, bom dia. Chiro God na área. Peraí, deixa Chiro eu God na área. tá aqui. Deixa Chiro eu God na área. Pronto, ajeitei, né? Ajeitei aqui o tweet, né? Ajeitei o tweet. E eu vou começar mais uma live, cara. Hoje eu tô com vontade de falar sobre a miséria que é o cristão fora da graça, irmão. O cristão fora da graça de Deus, cara. Eu vou compartilhar aqui nas minhas redes sociais. Nas minhas redes sociais. E vamos ver, né? Espero que vocês gostem. Né? Espero que vocês gostem. Vamos ver aqui. Deixa eu compartilhar primeiro. Deixa eu compartilhar. Deixa eu compartilhar. E vamos ver, né, cara? Eu acho que a live vai ficar muito boa, cara. Eu pessoalmente acho que vai ficar muito bom. O tema de hoje é um tema que eu considero, cara, importante, né? E vamos ver o que sai, né? Vamos ver o que sai, né? Deixa eu compartilhar aqui nos meus contatos. Deixa eu só 2 segundinhos. 2 segundinhos, rapidinho. Então, tá. 2 segundinhos, eu vou compartilhar. Já estou acabando. Já estou acabando, né? Já estou acabando. E eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser muito bom, velho. As minhas lives. Pera aí, acompanhar. Agradeço. As minhas lives, eu decidi que eu iria, né? Eu, eu iria dividir o tema, o meu tema, em 3 partes principais. Em 3 partes principais. Essas lives que traz um contexto religioso. Então eu iria dividir na Bíblia. Na Bíblia, eu iria procurar sobre o assunto na Bíblia. Eu iria procurar em outros livros, né? E eu iria buscar na minha experiência pessoal, cara. Eu iria buscar na minha experiência pessoal para ver como aquilo aconteceu em mim. Né? Como aquilo aconteceu em mim, já que eu já pratico a religião há um bom tempo. Apesar que eu assumo para vocês que hoje eu não estou em graça, né? Não estou em graça. E é por isso que eu vou tentar descrever a miséria que é o cristão fora da graça, cara. O cristão fora da graça de Deus, né? Bom, vamos lá, né? Bom, vamos começar. Eu tentei entender na Bíblia como funciona a graça, o que a graça faz, né? O que a graça faz com a pessoa, né? E lá na Bíblia, né? Existe uma divisão básica do corpo humano, que se chama corpo, alma e espírito. Né? Corpo, alma e espírito. O corpo é a carne. O corpo é a nossa carne. A alma, ela é a parte pensante.
Pensante é a responsável pelos sentimentos, pelos, como é que diz? Pelas emoções, pelos sentimentos, etc. E o espírito é a parte que é ligado a Deus, né? Quando um cristão ele está fora da graça, o espírito dele está em inimizade com Deus, né? Ele está em inimizade com Deus, né? Mas vamos fazer assim, vamos tentar buscar exemplos práticos para a gente sanar essa questão de como é. E para usar esse exemplo eu vou puxar, assim, eu penso assim, que Jesus, não dá para usar Jesus assim, não é que não dá para usar, dá para usar, mas Jesus é perfeito. Jesus é o ápice de santidade que um cristão deve se inspirar, obviamente, né? Ele é o próprio Deus, cara. Ele é o próprio Deus, né? Mas eu procurei buscar um exemplo mais próximo da gente, um exemplo mais humano. E eu escolhi Pedro. E eu vou tentar contextualizar eles em duas partes, né? Que é Pedro, antes de ser Pedro, né? Quando ele era Simão, e Pedro após a morte de Jesus. E para isso eu vou puxar como exemplo imaginativo, aquilo que a série The Chosen mostrou de Pedro, né? Como é The Chosen e os discípulos, eu acho que é assim o nome da série, cara. Sei que é The Chosen, né? Na série, lá vai spoiler, viu? Quem ainda não assistiu, é uma série muito boa. E eu recomendo que assista, cara. Na série, Pedro... Aí lá vai o spoiler. Pedro, ele era pescador. E ele tinha... E ele devia impostos a Roma. Então, ele fez um acordo com os romanos. Ele fez o seguinte: eu entrego informações de quem daqueles cidadãos compatriotas meus que estão pescando fora da lei que Roma determinou, e vocês, além de me pagarem alguma coisa, vocês perdoam o meu imposto. Então, assim, pelo menos de acordo com a série, Pedro, ele ainda não está na graça, cara. Ele é um cristão fora da graça. Assim, eu vou fazer essa observação que é para vocês se atentar a isso. Ele está fora da graça, né? Ele ainda nem conhece Jesus. Então ele está fazendo esse acordo. Então a gente já vê que ele era uma pessoa assim que dizia assim: eu nunca vou trair o meu povo judeu. Mas mas ao mesmo tempo ele ia em boates, né? Não era boates, cara, era assim como se fosse um bar, né? Um bar, pelo menos a série retrata assim, cara. Ele era casado, mas ele só vivia bebendo com os amigos. Ele dormia até tarde, né? Ele não queria pescar mais, ele estava acomodado nessa situação, né? E ele tinha vários assim, defeitos comparados a alguém que está na graça, cara. A alguém que se diz judeu, né? Ele não cumpria com nada, cara. Não, ele não ligava para Deus, vamos dizer assim. Ele praticamente era quase um ateu.
ele era quase um ateu. Ele dizia assim, né? Que se Deus existe, por que isso está acontecendo comigo? Se Deus existe, por que isso? Por que aquilo? Né? Então ele ficava com essas dúvidas, né? Então, Mateus, o cobrador de imposto de Simão, né? Simão Pedro, ele vai ao primor, né? Pretor, né? Ao pretor e ele diz assim, olha, Pedro não é de confiança. Ele está passando informações falsas, ele não está entregando ninguém e você fez um mau negócio. Aí o pretor olha, rapaz, você é corajoso, Mateus, né? Mas eu vou procurar me informar sobre isso. Então, Pedro vai entregar alguns pescadores e no fim ele não entrega, cara. No fim ele não entrega. E ele está devendo uma imensidão de impostos. Né? Uma imensidão de impostos. E o que é que acontece, né? O pretor passa a não querer mais Pedro como espião. No caso Simão, ele ainda não é Pedro, no caso Simão, ele passa a não querer mais Simão como espião e resolve cobrar todas as dívidas de impostos que ele tem com Roma. Né? Então Simão entra em desespero. Ele estava numa vida de vagabundagem, né? Ele só queria saber de bares, né? Mesmo sendo casado, ele só queria saber de bares, né? Ele não praticava a religião dele, e ele teve uma ação totalmente, como é que eu posso expressar, né? Uma ação totalmente... ele não mediu bem o que ele estava fazendo, ele estava muito indo por seus impulsos, entendeu? Simão, ele é um cara muito impulsivo. Né? E olha onde isso levou, esse descontrole dele levou, né? Ele estava próximo a ser morto. Ou ser preso por Roma, por causa do que ele se propôs a fazer e não fez, que foi espionar os judeus, e não fez, e ele deu um tipo de golpe, ele era um tipo de golpista, cara, ele estava dando um golpe em Roma, né? Vivendo às custas do dinheiro romano, vivendo não pagando imposto, não pagando nada, e do nada tudo foi cobrado, cara. Do nada tudo foi cobrado em cima dele e ele não tinha como pagar isso. Sendo assim, o pretor, ele dá 1 ou 2 dias para Simão pagar as dívidas. E Simão diz assim, ó, então o que eu vou fazer é passar a madrugada inteira pescando. Mas eu vou conseguir os peixes para saldar essa dívida. E ele começa a pescar desesperadamente. E quando ele desiste já de manhã, Mateus observando ele, quando ele desiste, Jesus chega. Aí Jesus pede para ele lançar a rede. E Jesus toca na água, e a rede dele enche com tanto peixe que ele conseguiu saldar a dívida dele. Né? Mas assim, o meu interesse em contar essas histórias, em contextualizar isso, é você ver que ele, apesar de ser judeu, nessa época ele era judeu, né? Ele era um mentiroso,
ele era um mentiroso, ele mentia para os romanos, ele se aproveitava da inocência das pessoas, ele se aproveitava da inocência dos romanos, ele era impulsivo, ele era um cara bastante impulsivo, né? Impulsivo. Deixa eu ver mais. Ele não era um bom marido. Ele só vivia em bares. Então ele tinha uma série de coisas que a falta da graça nele, ele não era um bom devoto, né? Então Pedro, ele era cheio de dificuldade, cara. Ele era muito cheio de dificuldade. E ele não estava na graça. Bom dia, macho. É o Luna Lovegood, é isso aí, irmão. Tamo junto, cara. Obrigado por sua presença. Então, cara, Pedro era assim, ele era cheio de defeito, cara. Ele era cheio de defeitos. Então aparece Jesus e começa a conviver com ele. Pelo menos de acordo com a série, né? Esse primeiro momento eu tô me inspirando na série, a Texosa, né? E ele começa a andar com Jesus e ele sempre preocupado com a segurança de Jesus, né? Jesus iria fazer suas coisas, fazer seus discursos, fazer tudo o que tinha que fazer, e ele, ao invés de sentar, assim, pelo menos minha opinião pessoal, né? Ao invés dele tentar aprender, ele também aprende, mas ele tenta se agir como se fosse um segurança, como se fosse algo do tipo. Tem uma cena que o pretor chama Jesus para conversar. E quando ele fica sabendo que os soldados romanos estavam indo levar Jesus para conversar com o pretor, Pedro e eu não lembro quem era o outro, né? No caso, Simão Pedro, ele já fica afoito para ir para a luta com os romanos, porque os romanos não podem fazer isso aí. Calma, cara, minha hora não chegou. Eu vou conversar com o pretor e vou. De noite eu quero que vocês se concentrem no meu discurso, porque ele ia fazer aquele sermão da montanha, né? Mas eles não conseguiram, eles ficaram tão abalados porque o pretor, em vez de ele escutar Jesus, entendeu? Jesus deu uma determinação para ele: olha, meu irmão, não se preocupe e faça o que eu lhe pedi. Se concentre no que eu lhe pedi. Mas ele não consegue, cara. É muita coisa na cabeça dele e ele vai para lá, vai para cá, sabe? Ele é um cara muito impossível, cara. E ele sempre tendo esse tipo de atitude, cara. E como é que eu posso explicar, cara? Isso é Pedro fora da graça, né? Isso é Simão Pedro fora da graça, né? Deixa eu olhar aqui. Então eu vou falar dele agora um pouco com a graça, né? Então eu parti para a Bíblia, abri o livro de Atos dos Apóstolos, que é o nascimento da igreja, e onde, na minha opinião, Pedro mais aparece na história. Então lá vai Pedro. Pedro vai para onde Jesus, lembrando que ele agiu com covardia, né? Quando o povo começou a acusar ele de ser um discípulo de Jesus, ele negou Jesus, ou seja, lhe faltou coragem. Entre outras coisas, cara. Ele fugiu, né? Na hora da morte de Jesus, só sobrou 2 discípulos
que é o discípulo mais amado de Jesus, cara, mas eu não estou me recordando do nome dele agora, cara. Então, e Maria, né? Maria. Então Pedro, Jesus manda Pedro ir para um lugar que ele diz que lá o Espírito Santo vai ser enviado para ele. O Espírito Santo vai ser enviado para ele. Ou seja, ele vai entrar na graça e ele vai entrar na máxima potência, cara. Ele vai entrar na máxima potência. Ele já vai chegar, na linguagem de Santa Teresa d'Ávila, ele já vai chegar como um santo de sétima morada. Um santo de sétima morada. Quando ele receber o Espírito Santo, ele é que nem se fosse, de fato, como língua de fogo, cara. De fato, como aquele fogo que entrou dentro dele. E ele está lá escondido, né? Escondido, seguiu o que Jesus disse e foi para esse lugar. E lá vem o Espírito Santo. Jesus fala uma última vez com eles e manda o Espírito Santo, né? E assim que ele manda o Espírito Santo, Pedro já começa a discursar, né? A discursar. Pedro começa a realizar milagres. Que é, de certa forma, uma característica de um santo, assim, de alto nível, né? De alto nível. Ele começa a realizar milagres, ele começa a realizar curas e ele começa a pregar. Então daí você já vê que... como é que eu posso dizer, cara? Que o mundo contorceu-se. Não é bem assim. Peraí, deixa eu procurar a palavra certa. Deixa eu procurar a palavra certa. Pronto, vamos... Um cristão na graça, ele se configura a Cristo. É como se a história de Cristo se repetisse nesse cristão, com outras palavras. Eu definiria assim um santo. Eu faria essa definição de santo. É um cristão que se configurou tanto a Cristo que ele passa a imitar, de certa forma, ele imita tanto a Cristo que é que nem diz a palavra, não é eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Entendeu? Ele se torna um Cristo. Ele se torna um Cristo no mundo. Então, quando ele se torna esse Cristo, por exemplo, aí lá vem Pedro. Pedro, ele pega o dom da palavra, o dom do anúncio. Pedro passa a ser conhecedor das Escrituras, o Espírito alimenta ele com sabedoria. Então, os fariseus contestavam Pedro. Aí ele já era Pedro. Né? Contestavam Pedro e ele sabia como responder. Pedro deixou de ser covarde. Ele era afoito, mas ele era covarde, cara. Quando ele negou Jesus, ali foi um ato de covardia. Ele se sentiu pressionado pela situação e, em vez de ele enfrentar o medo e dizer, eu sou de fato isso, ele arregou. Então ele voltou atrás. E o Pedro depois que ele recebe o Espírito Santo, ele se enche de coragem. Ele passa a praticar a religião. Assim, nota, cara, Pedro, quando ele recebe o Espírito Santo, ele começa a fazer caridade. Por exemplo, ele vê tem uma passagem lá que ele vê um aleijado e o aleijado pede uma esmola a ele. Então, ele diz o seguinte, cara. Eu não tenho prata nem ouro para lhe dar, mas o que eu tenho eu lhe dou.
Em nome de Jesus o Nazareno, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-se e anda. Levanta-se e anda. E o aleijado se levanta e anda. O aleijado que passou vários anos sentado se levanta e anda. Então, cara, esses dons são dons do Espírito Santo, entendeu? A coragem, o Espírito Santo, quanto mais você comunga de forma, de fato, assim, pelo menos no meio católico, né? No meio católico, eu sou católico, então estou falando do meio católico. Você vai lá, você tem seus pecados. Você tem seus pecados, cara. Seus pecados de estimação. E você, como é que eu posso dizer? Você vai lá e se confessa. Então, fala mais ou menos, vou entrar um pouco em mim agora. Estou puxando da Sagrada Escritura, estou puxando da Teixeira e eu vou puxar de mim. Minha primeira experiência. Eu passei a conhecer quando eu passei a conhecer a igreja, eu me inspirava muito na minha profissão num personagem do anime chamado Bleach, Zaraki Kenpachi. Não sei se algum de vocês já ouviram falar, mas o cara era meio louco. Ele entrava na guerra, quando ele entrava na guerra, ele não se importava em se machucar, e ia pra cima com tudo dos inimigos, né? Então, assim, eu sou um cara bem extremista, né? De certa forma, do mesmo jeito que Pedro é também. Pedro virou um cara extremista, um extremista católico, um extremista cristão, um extremista na caridade, né? Na pregação da palavra, na convivência, nos estudos. Ele era um cara inculto, mas ele respondia ao Sinédrio e o Sinédrio ficava sem saber responder, cara. Olha, deixa eu contar, assim, cortando aqui um pouco, né? Mas daqui a pouco eu volto. Não sei se algum dos senhores que me escuta já foram em um tribunal humano. Em um tribunal, não estou falando no tribunal da confissão, não. Estou falando no tribunal humano. No tribunal humano, o que vale não é a verdade. O que vale não é a verdade. Se acontecer algo com você no meio penal e você contar como foi a verdade, é grandes as chances de você sair de lá preso, cara. É grande, assim, independente do que for. Sabe por quê? Porque no tribunal humano, o importante é se você segue a lei humana ou não. Ele não tá nem aí para a situação. Ele vai lhe perguntar se você sabe a lei. Se você não souber, ele também não tá nem aí, cara. Ele também não tá nem aí. Ele vai lhe punir, cara. Ele vai lhe punir. Ele não tá nem aí. Ele só quer saber se você seguiu a lei. Se você seguir a lei, você diz, mas eu não conhecia. Não importa, você vai ser punido. Então, Pedro, ele foi no Sinédrio. No Sinédrio é um tribunal humano. Ele foi convocado para o Sinédrio, e começou a ser questionado sobre a cura e porque ele estava fazendo pregação em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus. E ele age com um ato de coragem, cara. Um grande ato de coragem. Ele fala a verdade na cara dos juízes. E diz que... E ele se resume dizendo que é mais importante seguir a Deus do que os homens. Então... O Sinédrio manda açoitá-lo. E proíbe Pedro de como é que diz? De falar no nome de Jesus. E Pedro sai feliz. Por ter sofrido em nome de Cristo. Por ter sofrido alguma coisa em nome de Cristo. Então você percebe como ele ficou corajoso. Eu não me refiro, quando eu falo coragem,
eu não me refiro em coragem de você matar alguém, não, cara. Ou de você bater em alguém, ou de você, sei lá, xingar alguém, ou de você roubar alguém, sei lá. Né, não. Eu me refiro em coragem em você professar aquilo que você acredita diante de um mundo que renega isso, cara. Entendeu? O mundo vai tentar lhe impedir, cara. Vai tentar lhe impedir você de como é que diz? O mundo vai tentar te impedir de ser cristão. Mas você não pode, você tem que ter essa firmeza. E é para isso que serve, assim, ó, com várias características. Característica de Pedro. Pedro, antes da graça. Pedro era covarde. Pedro não era tão inteligente. Pedro, ele tinha uma conduta duvidável. Pedro, ele covarde, né? Tinha conduta duvidável. Ele era viciado. Não diria viciado, mas ele era um grande frequentador de bares. Ou seja, ele não podia perder uma festa, né? Então, ele era mundano. E Pedro, depois da graça, depois que ele foi lá, vamos dizer assim, depois que ele confessou Jesus e recebeu o Espírito Santo, ele passou a ser corajoso, ele passou a ser sábio, ele passou a fazer milagres. Milagres e não é só milagres, cara, é milagres e tem um nome que fala prodígios e milagres, né? Ele começa a fazer prodígios e milagres. Ele converteu muita gente, cara, com seu discurso. Muita gente, parece que na primeira conversão foi 3.000, depois na segunda foi mais 5, e isso assustou o Sinédrio, porque tava todo mundo se convertendo, cara. Tava todo mundo se convertendo pelo que Pedro fez, pelo que Pedro é. Então ele não era mais aquele cara não respeitável, vamos dizer assim, não respeitável, né? Ele agora era um cara, como é que eu posso dizer? Ele era um exemplo. Pedro agora era um exemplo. E era isso que o pessoal temia. O pessoal não temia organização política. O pessoal não temia riqueza. Por exemplo, o Sinédrio, se tinha um rico lá que estava desafiando o Sinédrio simplesmente mandava prendê-lo ou matá-lo. Era assim, meu velho. Era assim, cara. E é assim que as coisas funcionam, cara. Então a coragem que Pedro adquiriu não foi a coragem de, vamos dizer assim, de matar ou bater em alguém. Ele adquiriu a coragem de professar o que ele acredita e viver conforme aquilo, independente de quem se incomodasse ou não. Entendeu? Vocês conseguem compreender o que é a graça, o que a graça faz com uma pessoa e como ela faz isso? Como ela faz isso? Ela faz isso da seguinte maneira. Hoje, eu, na primeira vez que eu me confessei, né? Eu tinha uma grande série de pecados. E alguns pecados eram com relação a pessoas bem íntimas. E eu lembro que eu li uma passagem que dizia assim: e antes de apresentar a sua oferta no templo, vá a teu irmão e refaça a sua relação com ele. Não é refaça a sua relação, perdoe ele. Vá a seu irmão e peça desculpa. Então, eu tinha problemas com pessoas íntimas, então eu disse, cara, eu tenho que voltar atrás. E eu dei esse passo. Eu passei a dar esse passo. Cara, a minha vida, ela teve vários altos e baixos depois disso.
A graça, assim, muitos pregam que a graça, ela atrai riqueza. Eu vejo, assim, alguns dizendo assim, que... como é que diz? Que seu dia vai ser abençoado, e você vai receber não sei o quê. Cara, pra mim não foi isso que ela trouxe não, cara. Pra mim, ela trouxe o seguinte. Ela trouxe... vamos dizer, ela trouxe uma certa paz. Ela me trouxe uma retidão de conduta. Onde, quando pessoas, que já aconteceu comigo, cara, de pessoas tentarem me difamar, não conseguiram. Como eu me colocava no meu lugar, cara, eu tinha essa verdade centrada em mim, né? Porque o cristão, ele não pode ser... Eu sei que muito eu não é uma crítica, pelo amor de Deus, eu não estou criticando ninguém. Eu só vou dizer assim, tem muito cristão que é muito teórico. Cara, o cristianismo é prático. Tem a parte que você estuda, mas ele é prático. Ele é você adotar uma conduta de vida. Entendeu? É sua vida que tem que mudar, cara. Não é você ficar pensando como é, não. Você tem que fazer as coisas, cara. Fazer e ver acontecer. Porque vai acontecer com você ou com qualquer um, cara. Então eu tinha uma série de pecados. E eu cheguei lá pro padre e disse, meu pecado é esse. Aí contei os pecados todinho da minha vida, cara. E disse, eu me arrependo, eu quero me confessar, eu quero me casar. Eu ainda não era casado. Eu já tinha 2 filhos e não era casado. Ou era um filho, não lembro bem, cara. Né? E eu disse, meus pecados são esses. E eu quero passar a comungar. Né? Então eu vim casar na minha cidade natal. E... como é que ele diz? E o padre me perguntou, você está pronto para receber o sacramento? Eu disse, eu estou. Aí eu recebi, cara. Eu recebi pela primeira vez a comunhão. E depois disso, eu comecei a seguir em frente nesse caminho de prática do catolicismo, né? Eu segui em frente na prática desse catolicismo. E aconteceu algumas coisas comigo. Primeira coisa, eu parei de... todo mundo fala que a grama do vizinho é mais verde, né? Eu parei para olhar mulheres de fora, cara. Eu parei para olhar mulheres. Eu parei com isso, cara. Então, eu fui maneirando na bebida. Eu fui passando a ser mais estudioso. Eu fui passando a ser mais trabalhador. Porque minhas energias passaram a se concentrar no que era importante. E o que era importante era servir a Deus. Servir a Deus da melhor forma que eu podia. Eu, sinceramente, eu acredito nisso. Que a melhor coisa que a gente pode fazer é servir a Deus nos nossos afazeres. E é que nem eu escutei um padre na minha cidade natal. Como é que a gente serve a Deus? A gente serve amando o próximo. No meu caso, quem eram os meus mais próximos? Eram meus colegas de trabalho e minha família. Né? Então eu segui desse jeito. Eu passei um tempo que se eu me lembro bem, que eu quase não ia na casa do meu pai, mas eu passei aí toda semana na casa do meu pai. Eu passei a conversar com ele mais abertamente. Eu passei a falar. Eu não falava, vou falar com meu irmão. Eu passei a falar com meu irmão. Então, várias coisas aconteceram boas. Mas não foi riqueza, cara. Não foi riqueza, porque tem muita gente que acha assim, que eu vejo assim nesse sentido, cara, que o cara pensa assim, que o cara não pratica nada, o cara não faz obra nenhuma,
né? Porque a fé deixa a obra, a fé traz obras, a sua fé em Deus faz você construir obras, você produzir obras. Você passa a produzir. Então, a árvore é conhecida pelos seus frutos. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Se você está cheio, por exemplo, eu estou citando vários versículos para impactar, para tentar impactar. Se sua justiça não for maior que a dos fariseus e dos escribas, você não entrará no reino do céu, cara. Você não entrará no reino do céu. Então, como é que você concilia a fé sem obras? Não tem como, cara. A fé tem que vir acompanhada de obras. E minhas obras, quando eu entrei na graça, foram essas. Eu passei a me dedicar à minha família pai e mãe. Eu passei a me dedicar à minha esposa. Eu passei a me dedicar a meus filhos. Eu passei a me dedicar a meu trabalho. Eu passei a me dedicar aos meus colegas de trabalho. Né? Então, assim, novamente, não foi riqueza. Ela trouxe muita coisa, mas não foi riqueza. Eu passei a me dedicar a estudar. Então, quando você pega qual é o fruto do Espírito Santo? Qual é o fruto do Espírito Santo? A igreja católica, ela ensina que são 7, né? Ela ensina que são 7. É a fortaleza, no qual eu já falei, aquela coragem de Pedro de sofrer por Cristo e ainda se alegrar. É a sabedoria. É você passa a saber falar, cara. Você passa a saber como viver. Você passa... Na Bíblia é cheio disso, cara. É cheio de situações, como eu citei ontem, né? Da prostituição. Você se sair de uma prostituta, você se sair, sei lá, de um cara... Você se sair de um cara poderoso, né? O cara poderoso, ele pode lhe punir, cara. Ele pode lhe punir. Então, assim, se você vacilar, você que convive com gente poderosa, se você vacilar e se tornar inimigo dele, ele pode destruir sua vida, meu caro. Ele pode destruir sua vida. Então, a gente tem que construir nossa casa na base certa, cara. Na base certa. E qual é a base certa? É sobre nossas habilidades, é focando na nossa família, é focando nos nossos filhos, focando no nosso trabalho, sem estar babando ninguém. E você viver, cara, dentro da graça. Porque ela lhe ajuda. Ontem eu falei um pouco da verdade, cara. E eu, resumidamente, eu expliquei assim, que tem a verdade parcial, que é aquela que nós somos testemunha. Você sabe o que aconteceu se você quebrar uma janela de vidro. Você sabe que foi você que quebrou. Não existe esse negócio de relatividade. Então, tem uma verdade universal, de forma bem resumida. Tem uma verdade universal, né? E eu citei como exemplo assim, as influências que você não sabe que acontece com você, mas acontece. Como, por exemplo, citei um exemplo, uma chuva, uma tempestade que veio, quebrou a estrada e você não conseguiu ir para o trabalho. É uma verdade, você sabe, você não tem controle. Aconteceu. É um aumento de imposto do governo que você não sabe de onde é, mas você sabe que as coisas estão ficando tudo caro. Né? Você sabe que as coisas estão ficando tudo caro, você não entende o processo, não sabe como é que funciona, mas sabe que está ferrando com você. E dentro dessa verdade universal tem a verdade que é Cristo, né? Que ele é conhecedor de toda essa verdade universal, e ele pode manipular. De todo o mal ele tira um bem, cara. De todo o mal ele tira um bem. Mas você tem que ser verdadeiro com você mesmo, cara. Você tem que ser verdadeiro com você mesmo. Tipo, você tem que ser sincero, cara. Você tem que ser aquele cara honesto. O primeiro passo é a busca pela verdade. Você tem que querer conhecer as coisas, sair desse estado de preguiça e dizer assim, eu vou conhecer o que eu quero. Não importa o que seja, eu não estou falando que você deve só conhecer a Bíblia, que você deve só fazer isso, Não, cara. Você pode conhecer várias coisas do seu interesse, portanto que você queira conhecer. Por exemplo, você pode conhecer como criar melhor seus filhos.
Você pode conhecer uma profissão. Você pode conhecer como, sei lá, como cozinhar. Você pode conhecer como consertar seu carro. Você pode conhecer um monte de coisa. O importante é que você conheça, cara. Não concentre suas forças, suas forças em farra. Em farra, entendeu? Farra e mulher, principalmente você que é casado. Não concentre isso, concentre em você, cara. Em você crescer como pessoa. Entendeu? É assim, na minha visão, é assim que um cristão na graça ele se comporta. Sempre em busca de conhecimento, sempre crescendo em sabedoria, crescendo em coragem, tentando testemunhar, fazendo da sua vida um próprio testemunho e o resto entrega a Deus. E o resto você entrega a Deus, porque é que nem diz, né? Você vive um dia de cada vez, você vai fazendo ali suas coisinhas e deixa o resto com Deus, que as coisas vêm, cara. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para hoje, né? Eu queria deixar para hoje, deixar eu pensar aqui se tem algo que eu queria falar mais, né? Bom, cara, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. Eu acho que a mensagem de hoje é essa, cara. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela sua... que assistiram, né? Agradecer a todos vocês pela participação na live. E gostaria de pedir que vocês se inscrevam no meu canal do Twitch, que isso aí já me ajuda bastante, cara. Se puderem fazer comentário, tiver alguma dúvida e querer perguntar, eu estou aqui à disposição. E é isso aí, cara. É isso aí. Eu agradeço a todos vocês. Tem duas pessoas. Vamos dar um segundo aí para ver se elas vão perguntar. Bom, eu vou aqui no banheiro. Se eu voltar, se tiver alguma pergunta eu respondo. Já volto. Bom, cara, não tem nenhuma pergunta, então eu agradeço a participação de vocês aí e vou encerrar a live. Valeu aí, irmão. Valeu.